Olá, minhas caras, olá, meus caros, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aqui aos nossos estudos para a prova da PGE de São Paulo. Uma alegria continuar aqui com vocês. Tivemos um feedback bem legal sobre os primeiros apontamentos e vamos aqui continuar. Meus caros, esse nosso encontro, eu pensei bastante nele. Confesso para vocês que eu gravei, regravei essa aula, pensei numa estrutura de aula que fosse correta, que fosse aqui também mais didática e focada no concurso, tá? E focada no concurso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer uma abordagem desse tema, que é do direito antidiscriminatório. Porque eu posso fazer uma abordagem puramente filosófica aqui, trazer alguns conceitos, mas sem uma preocupação de direcionar para o estudo, que é o que você precisa. Você precisa de uma matéria que seja direcionada aí para o seu estudo para o concurso da PGE de São Paulo. Perfeitamente? Então, pensando nisso, eu fiz a seguinte estrutura. Pensei aqui da gente trazer, da gente falar sobre conceitos básicos importantes, inclusive aqueles contidos no Estatuto da Igualdade Racial, e, na sequência, a gente falar um pouquinho da legislação do Estado de São Paulo, que é uma legislação pioneira, uma legislação importantíssima em relação a esse tema, ao tema do racismo. Quando a gente fala do tema do racismo, é possível que essa matéria seja cobrada em direitos humanos, como também é possível que seja cobrada lá em filosofia do direito, filosofia jurídica, filosofia, sociologia jurídica. Não sabemos, ainda não temos o edital na mão, ainda não sabemos. Mas certamente ela será cobrada em uma ou nas duas disciplinas, tá? Em uma ou nas duas disciplinas. Pensando nisso, então, eu trouxe aqui alguns apontamentos para a gente poder entender bem essa matéria. Tá legal? Acompanhem comigo aí. Bom, o que é importante a gente compreender de início com relação a essa matéria? Vamos nos lembrar que existem duas dimensões do princípio da igualdade. Duas dimensões do princípio da igualdade. Existe aqui a dimensão que trata da imposição da discriminação positiva e tem a dimensão que trata da vedação da discriminação negativa. Então, primeiro, a imposição da discriminação positiva e, segundo, a vedação da discriminação negativa. Muito bem. No que consiste essa imposição de discriminação positiva, que tem como exemplo o sistema de cotas, previsto na Lei 12.990 de 2014, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41. O que é isso? Na discriminação positiva, também conhecida como ação afirmativa, nós temos aqui uma obrigação de corrigir determinada situação de desigualdade. E assim ocorre, como eu disse para vocês, por exemplo, com o sistema de cotas. Existe aí um sistema de desigualdade em relação à educação, em relação às oportunidades, de um modo geral, de modo que se prevê um sistema de cotas para vestibulares, para ingresso em universidades públicas, para concursos e assim por diante. Então, aqui nós temos uma imposição de uma discriminação positiva. De outro lado, nós temos a discriminação negativa. A discriminação negativa, ela vai se caracterizar pela proibição de discriminação indevida e injustificada. A proibição da discriminação que é indevida e ela é injustificada. E aqui a gente pode vislumbrar uma discriminação negativa direta
e uma discriminação negativa indireta. Para alguns, apenas uma discriminação direta ou uma discriminação indireta. O que é a discriminação direta? Na discriminação direta, meus caros, há um elemento aqui volitivo, há uma prática intencional de se adotar um critério injustificável que discrimine determinado grupo, causando-lhe uma desvantagem em relação a outro grupo. Há um ato volitivo, há uma vontade de discriminar. É a discriminação direta. De outro lado, nós temos a discriminação indireta, também designada de discriminação invisível. O que é discriminação invisível ou discriminação indireta? Ela decorre de um critério que aparentemente neutro, mas que quando analisado concretamente, quando analisado no caso concreto, acaba por ocasionar um impacto desproporcional sobre determinado grupo vulnerável. Vamos dar um exemplo aqui. Nós tivemos a previsão na lei do pagamento do auxílio maternidade. E havia uma previsão de que competiria aqui ao INSS efetuar o pagamento do auxílio maternidade no montante de um salário mínimo e que o restante deveria ser pago pelo contratante, né? Pelo empresário, pelo empregador. Era esse que deveria pagar o restante. Bom, o que aconteceu? Verificou-se que essa situação conduziria a uma discriminação, no sentido de que esses empregadores passariam a não contratar pessoas nessas condições, já que eles deveriam contribuir com um valor adicional, complementando o salário. Notem, verificou-se nessa hipótese uma situação de discriminação indireta. Não havia vontade de discriminar, não existia o elemento volitivo, não há vontade de discriminar. Porém, essa medida que aparentemente neutra ocasionaria um impacto desproporcional sobre esse grupo de pessoas. Então, aqui o que nós tivemos? Tivemos aqui caracterizada essa discriminação indireta. A partir dessa caracterização dessa discriminação indireta, impôs-se a adoção de certas medidas. Bom, o Supremo Tribunal Federal encampa essa ideia, tanto que nós temos decisões nesse sentido. Quando falamos da discriminação indireta, vem aqui também uma teoria super importante que eu gostaria que você compreendesse. Eu aposto aqui que pode ser que caia alguma coisa sobre isso, que é a teoria do impacto desproporcional, também designada de teoria do impacto adverso. O que significa, meus caros, minhas caras, essa teoria do impacto desproporcional ou a teoria do impacto adverso? É possível constatar violações ao princípio da igualdade quando os efeitos práticos de determinadas normas de caráter aparentemente neutro causem um dano excessivo, ainda que não intencional, aos integrantes de determinados grupos vulneráveis. Então, teoria do impacto desproporcional, teoria do impacto adverso, que é uma teoria aqui proveniente do direito norte-americano, que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal
já foi adotado pelo Supremo em algumas oportunidades, assim como também já foi adotado pela Corte Internacional de Direitos Humanos em algumas oportunidades, certo? Então vejam só, constata-se nessas hipóteses que, embora não exista uma intenção, nós temos que existem efeitos práticos derivados de determinadas normas que aparentemente eram neutras, ou seja, aparentemente não causariam nenhuma discriminação. Mas quando da análise concreta, verifica-se que existem esses efeitos discriminatórios, negativos, justificando então uma correção. Então, teoria do impacto desproporcional, teoria do impacto adverso. Já tivemos aqui a adoção pelo Supremo, por exemplo, na ADI 1946, que tratou exatamente dessa complementação da licença maternidade, na ADPF 291, e aqui vejam um trecho do voto aqui do ministro Barroso. A manutenção de um dispositivo que torne crime militar o sexo consensual entre adultos, ainda que sem carga pejorativa das expressões pederastia e homossexual ou não, produz, apesar de sua aparente neutralidade e em razão do histórico e das características das Forças Armadas, um impacto desproporcional sobre homossexuais, o que é incompatível com o princípio da igualdade. Meus caros, vejam só, aplicação aqui dessa teoria do impacto desproporcional, teoria do impacto adverso. Mais recentemente, tivemos aí na ADI 5583 também uma situação de reconhecimento dessa teoria e verificando essa desproporcionalidade gerada em razão de uma norma aparentemente neutra, tá bom? Então, trazendo aqui esses casos que são exemplos aqui. Muito bem. Meus caros, quando falamos de racismo, e a gente já vai trazer a definição de racismo, é importantíssimo que nós tragamos aqui essas concepções do racismo vislumbradas por Silvio Almeida. Silvio Almeida, um professor de renome, atual ministro dos Direitos Humanos do governo federal, e que escreve sobre isso bastante, palestra sobre isso, tem um livro que trata do racismo estrutural. Então, professor Silvio Almeida, ele traz 3 concepções de racismo. Ele identifica o racismo individualista, na concepção, melhor dizendo, individualista, uma concepção institucional e uma concepção estrutural. Então, são 3 concepções de racismo: individualista, institucional e estrutural. Gente, repito, importantíssima essa classificação. A apresentação dessas concepções, importantíssima. Grifa aí, anota, guarda, por favor. Professor Silvio Almeida é professor de aqui renome, um professor que vem sendo citado constantemente nos trabalhos, nas peças, quando a gente verifica essa situação aqui relacionada ao racismo. O que é a concepção individualista do racismo? Pela concepção individualista, meus caros, o racismo seria um ato individual
propagado por pessoas que agem isoladamente ou em grupo. Vocês percebem a singeleza dessa concepção e que é óbvio que ela não representa o atual estágio de evolução da análise do tema racismo. Racismo individual, a concepção individualista. Pensá-lo aqui como um ato individual, isolado, é algo muito simples, é algo que a gente não pode conceber, tá? O racismo, ele é muito mais profundo, raízes muito mais profundas. E eu confesso para vocês que estudar esse tema, eu posso dizer que fez de mim uma pessoa melhor. Faz de mim uma pessoa melhor. Embora, logicamente, tenho que avançar muito sobre isso. Mas a gente passa a entender melhor a sociedade brasileira, entender melhor por que devemos tratar as pessoas de uma certa maneira, evitar a utilização de certas expressões que para mim antes isso é frescura. Isso para mim antes eu tinha uma outra concepção. Quando você passa a analisar isso, você passa a estudar essa matéria, você percebe a necessidade de adotar posturas diferentes, tá? Então, na concepção individualista, nós não vamos adotá-la. Na concepção institucional, o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas resulta do funcionamento das instituições. As instituições se utilizariam do mecanismo do racismo para impor os seus interesses políticos. Meus caros, embora seja uma concepção mais completa, mais próxima da realidade do que a individualista, ela ainda não engloba, ela ainda não chega no atual contexto histórico, naquilo que nós temos em termos de estudo sobre o tema. Por conta disso, professor Silvio Almeida identificou o racismo estrutural. Para o professor Silvio Almeida, todo racismo é estrutural. Então, o professor identifica o racismo como uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo estrutural, certo? Então vejam só que é uma decorrência da própria estrutura social. Conforme nós tivemos aqui todo o nosso contexto histórico brasileiro, a nossa história, ela teve nesse contexto o racismo, teve nesse contexto a utilização da mão de obra escrava. Nós tivemos agora, recentemente, estou gravando essa aula de 19 para 20 de novembro. 20 de novembro, olha a data, né? Muito significativa. E estamos verificando que o Banco do Brasil, o Banco do Brasil patrocinou a escravidão, o que gerou agora um pedido de desculpas da presidente do Banco do Brasil à sociedade brasileira. Vejam, está na estrutura social o racismo. Então, a partir daí, meus caros, importantíssimo que vocês identifiquem essas concepções e que, pela atual concepção, uma concepção mais madura, com uma base teórica, científica, escrita por quem estudou o tema, chega-se aqui a essa conclusão de que todo racismo é estrutural.
Perfeitamente, meus caros. Vejam, pensando dessa maneira, a gente consegue, então, identificar que, pelo racismo estrutural, o preconceito e a discriminação racial estão consolidados na organização da sociedade, propiciando o privilégio de determinada raça ou etnia em detrimento de outra. Então, vejam, o preconceito e a discriminação estão consolidados na forma de organização da sociedade. E, por conta disso, é preciso que ocorra a adoção de ações afirmativas, buscando, de uma certa forma, desconstruir essa organização, buscando, de certa forma, corrigir corrigir esse débito da sociedade para com esse grupo discriminado, para fazer com que o princípio da igualdade seja de fato observado, de fato e de direito observado. Tá certo? Então, veja o importante, gravem bem esse racismo estrutural. Bom, lógico, não é só o professor Silvio Almeida que escreve sobre esse tema, existem vários outros autores que também escrevem e que trazem aqui as suas anotações, trazem suas concepções, trazem apontamentos que são importantes para a compreensão da matéria. E nesse sentido, eu tenho aqui uma definição do que seja o racismo. Só que a gente vai verificar isso no próximo bloco.